início ao nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, nessa noite especial em que estamos aqui reunidos para a ceia do Senhor. Então feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu nome, te bendizemos, pois só tu és Deus. Tu és digno de ser louvado, de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada por cada campante que está aqui, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, nosso louvor, todos os momentos, todas as partes deste culto, ó Senhor. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, ó Deus, em cada momento, nos louvores, Senhor, nas orações, ó Pai. Que o Senhor preencha o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tua presença. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai. Recebe nesta noite nosso culto de louvor e adoração a ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 10. O hino de número 10 do nosso inário. O hino de número 10, eu não sei se o Maurício tem a letra aí do hino, para cantarmos esse hino. Tem aí, Maurício? Hino de número 10, nós vamos louvar ao Senhor. Isso, Gigi. E aí eu convido você a estar em pé nesse momento, para juntos louvarmos e bendizermos ao nosso Deus com esse hino. Se você puder, coloque-se de pé nessa noite e vamos exaltar o nosso Deus. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, todos adorando a refugir. Gostaria de pedir para a Larissa fazer uma oração nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Podem se sentar, queridos? Nós vamos ler um salmo. É o salmo de número 86. Você que trouxe aí a sua Bíblia,
que era um item que estava lá no manual do acampante, né? Para trazer a Bíblia. Então, vamos ler aí o Salmo de número 86. Vamos ler os versículos 9 e 10. Abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 86, versículos 9 e 10. Amém ou misericórdia? Amém? Eu vou fazer a leitura do Salmo. Acompanhe aí, por favor. Todas as nações que fizeste virão, mostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Amém. Olha aí, todas as nações virão e se prostrarão diante do Senhor e glorificarão o nome dele. Aleluia. Pois o nosso Deus é grande e opera maravilhas. Só ele é Deus. E é isso que nós vamos cantar e louvar nesta noite. Só tu és Deus, Senhor. Cantarei e louvarei, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus. Aleluia. Vamos mais uma vez aí, então, nos colocarmos em pé e juntos bendizermos ao nosso Deus. Amém.
Cantaremos ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade, a sua misericórdia são eternas. Ele nos amou primeiro, mesmo quando éramos inimigos dele. O Senhor nos amou, nos chamou, nos resgatou. Éramos incapazes de reconhecer isso, mas o Senhor veio e nos resgatou. Então, nessa noite, Ele é o Senhor da glória, de toda a história, o nosso Redentor que nos salvou. A Ele toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Antes me amou, mesmo quando era teu inimigo, e tão incapaz de te reconhecer. Minha vergonha e ruína levaste contigo pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem tu és. Senhor, O Senhor de toda glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és meu Deus, Tu és o meu Deus, e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. se esvaziou para ser semelhante a um homem. Servo se fez mesmo sendo o rei. Tudo entregou, derramando seu sangue na cruz, pra me resgatar De quem eu era e recomeçar em quem tu és. Senhor, O Senhor de toda glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és meu Deus, Tu és o meu Deus, e tudo que sou é só pra te dar louvor. é isso que queremos fazer nesta noite, Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor, ao reino do teu amor, ao reino do teu amor. De toda glória, Redentor de toda a história, Senhor, o Senhor de toda glória, Redentor, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és o meu Deus, e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor Que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Meu Deus, e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor, ao reino do teu amor, ao reino
nos transportou ao reino do seu amor. Aleluia. Ele é o nosso Deus, maravilhoso, poderoso, forte. E Ele está aqui nesta noite. A Ele toda a honra, todo louvor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nosso amado Deus, Santíssimo e Eterno Pai, mais uma vez aqui, Senhor, nós reunidos, queremos expressar nossa gratidão e nosso louvor ao nome santo do nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, o Senhor nos permitiu entoar hinos de louvor ao teu santo nome e o Senhor nos permite mais uma vez ouvir a tua santa palavra. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, pela comissão desse retiro que fez tudo isso se tornar possível através da força do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós deixamos tudo entregue em tuas mãos, em nome do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Hoje a palavra está com o presbítero Andrei. Quero convidar o presbítero Andrei a estar aqui. Vamos ser abençoados nesta noite. Boa noite, povo de Deus. A paz. E aí, como estão? Acho que praticamente todos bem, né? Um ali vai embora com a marca. Pelo menos um vai embora com a marca do retiro, tá lá, ó. A sobrancelha dele. Graças a Deus. Mas então, queridos, em 2019 foi o meu primeiro retiro. Um retiro que foi muito bom para mim, um divisor de águas na minha vida. Até hoje ele me marca muito quando eu lembro. Foi um retiro que fez a diferença na minha vida. E esse retiro foi aqui, por incrível que pareça. E eu tenho lembranças desse dia. E quem sabe, né, daqui 5 anos, alguns desses jovens pode estar aqui na frente para poder trazer uma palavra também. Amém? Então, eu queria convidar os irmãos para dar início aqui. Estar abrindo as suas Bíblias. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Amém? Vou ler, os irmãos acompanhem. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar?
Eterno e bondoso Deus, Pai, neste momento, estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta, Pai. Clamamos, Senhor, que neste momento apenas o Senhor possa falar, Pai, nesse recinto. Clamo, Jesus, que o Senhor me diminua, que o Senhor possa crescer, Pai. É o que oramos, Pai. Prepare os nossos corações para poder receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, esse texto aqui, o contexto dele, primeiramente, quem era Tiago? Tiago era um dos irmãos de Jesus. E o Tiago, ele se tornou uma figura muito importante para os primeiros cristãos. E ele se tornou um líder muito importante também na igreja primitiva. E para quem que Tiago escreveu essa carta? Bom, Tiago escreveu essa carta aqui para os cristãos judeus dispersos fora de Israel. E o início do capítulo 4, assim como toda a carta, ele tenta orientar esse povo, né, essa galera, para que eles possam viver de uma forma que siga os princípios de Deus. E ele sempre estava visando auxiliar esse pessoal. E principalmente quando tinha algum sentimento de arrogância ou algum julgamento. E ele também fala sobre a amizade do mundo. Ele fala para esse pessoal sempre se atentar a respeito da amizade com o mundo. E é justamente o que vamos falar nessa noite com o seguinte tema: a amizade do mundo é inimizade com Deus. Bom, seguindo o nosso tema do nosso retiro, desconectados, né? Então a gente vai falar sobre a amizade do mundo gera a inimizade com Deus. Quem aqui gosta de fazer amizade? Fazer amizade é muito bom, né? Amizade para treinar, amizade para jogar bola, para pescar. Cadê o Saulinho? Amizade para pescar. Olha lá o Saulinho. Gosta de pescar, Saulinho? Pouquinho, né? Então, amizade para pescar. É muito bom fazer amizade. Se faz necessário fazermos amizade, até para a gente poder falar da palavra de Deus, o primeiro passo é a amizade. A gente ter amizade com alguém, conversar com alguém. Eu vou ser sincero, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer amizade, porque eu sou mais fechado. Mas a Larissa, por exemplo, na fila do pão, ela faz amizade. Ela conta segredo, ela vende creme anti-idade. Então, cada pessoa é de um jeito, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, ela tem facilidade, mas se faz necessário essa amizade, não é mesmo? Só que tem uma amizade que devemos nos atentar e nos policiar dia após dia, que é a amizade com o mundo. Eu lembro um dia, eu não sei se foi na escola dominical, que o pastor falou que tudo que Deus criou é bom. O problema é as misturas com as coisas do mundo, né? Então, por exemplo, o dinheiro é bom, se faz necessário em nossas vidas, precisamos de vestir, precisamos de comer. O problema é quando você ama o dinheiro, vira um sentimento de idolatria. Então, é neste momento que temos que saber diferenciar as coisas. Relacionamento é bom? Sim, é muito bom você namorar, noivar, visando em casar para constituir uma família. O problema é quando junta a traição, a falta de respeito, aí gera dor e sofrimento. Aí já não é legal. O celular é bom? Sim, o celular é muito bom. Hoje você pode falar com uma pessoa do outro lado do mundo assim, na hora, instantâneo. O problema é quando você usa o celular para consumir conteúdos indevidos, igual, por exemplo, que é a pornografia. Então, é você saber separar as coisas de Deus com as coisas do mundo, né? Então, queridos, tem cada igreja é uma denominação, é claro, né? Só que tem um rapaz que trabalha comigo, eu não vou falar de qual igreja que ele é recém-convertido, e ele não sabe muito bem discernir as coisas do mundo com as coisas de Deus. E esses dias para trás, ele me convidou, ele falou para mim, vamos na tardezinha gospel? Eu falei assim, como assim tardezinha gospel? Do que se trata? Ele falou assim, tem a tardezinha do Tiaguinho e a nossa é a tardezinha gospel. Eu falei assim, como assim? A nossa não, pode ser sua, mas a minha não é não, e eu tenho certeza que a do Senhor também não é. Então vocês estão entendendo como que eles estão usando as coisas do mundo para atrair as pessoas para dentro da igreja? Como que uma coisa tão mundana, onde existe bebida, droga, pode fazer parte da igreja de Deus? Eu também estava vendo no G1 semana passada, que esse ano lá no Rio de Janeiro vai ter um bloco de carnaval gospel. Estamos aqui nos retirando justamente para o carnaval e vai ter uma galera que se diz cristã pulando o carnaval, tá? E tem até o nome do bloco, tá? Bloco Batucada Abençoada. Ok, queridos? Tá lá no G1, depois vocês abrem lá e vê.
E eu continuei lendo, né? Eu vou continuar lendo para ver o que tem aqui, né? Aí tinha lá embaixo lá uma frase assim, ó. Para quem quer pular carnaval e também amar Jesus. E embaixo a propaganda da escola. Mas assim, gente, como que pode ser de Deus, né, alguma coisa desse tipo? Não tem jeito. Estamos passando agora, infelizmente, né, por um problema da igreja presbiteriana. Da onde que é, pastor? 8ª igreja? Então, que se diz, a gente não sabe ainda, não sabe se foi ou se não foi, mas parece que também ia ter um bloco de carnaval. Infelizmente, dentro da igreja presbiteriana. E isso nos deixa muito triste, porque as pessoas já não estão sabendo mais discernir o que é as coisas do mundo e o que é as coisas de Deus. E, infelizmente, a igreja está usando essas coisas do mundo para atrair o pessoal de fora, principalmente os jovens. Principalmente os jovens, eles usam esses artefatos para poder chamar o pessoal. E enquanto tinha que ser ao contrário. Os jovens que tinham que se sentir atraídos pela palavra. E não as coisas do mundo deveriam atrair eles para dentro da igreja. Não é mesmo, querido? Então, em cima desse contexto aí, eu queria trazer 3 breves lições para vocês, para a gente poder falar um pouquinho. E a primeira que eu queria destacar aqui para vocês é: a busca por prazer pode te enfraquecer. Tá ok, queridos? A busca por prazer pode te enfraquecer. Os prazeres, né? Como é bom os prazeres da vida. Talvez para os homens comprar um carro novo é muito bom, né? Comprar um carro novinho, trocar de carro, ou uma moto nova, como é bom. Às vezes para os jovens comprar um computador, um celular, é muito bom, né? É legal sentir prazer. Mas a gente tem que saber até que ponto a gente pode ir com esse prazer, porque o prazer é bom desde que ele não afronte a santidade de Deus. Tá ok, queridos? Então a gente tem que saber que se a linha da santidade de Deus está aqui, o seu prazer jamais pode passar daqui. Tá ok, queridos? Prazer é bom. Temos que sentir prazer na vida, em viver, ter uma casa boa, ter um carro bom, buscar. O Senhor nos capacita para ter essas coisas. Mas temos que saber a linha até onde o prazer vai. E temos que ter isso em nossos corações. O Tiago fala aqui, no início, ele fala, né, no início não, em toda a carta, ele fala, né, que os prazeres estavam prejudicando a igreja do Senhor. Não muito diferente do que está acontecendo hoje em dia, né, queridos? Tem um teólogo que chama William Hendricks, que ele fala uma frase que eu acho que encaixou certinho aqui, que é a seguinte, ó, presta atenção. Com o tempo, o homem se torna escravo dos prazeres. Quando Deus não mais governa a vida do homem, a busca pelos prazeres assume o controle. A partir daí, a paz deixa de reinar e as contendas ocupam o seu lugar. É nítido que todos nós buscamos o prazer. A gente trabalha para ganhar dinheiro, para ter uma casa boa, para ter um conforto, visando o prazer. Só que o problema é quando o Senhor para de reinar em nossos corações. Porque aí o prazer está acima de tudo. Está acima de Deus, acima da igreja, nada mais faz sentido. E é o que o William diz nessa frase aqui, né? E a gente pode parar para perceber que sempre quando se inicia uma angústia, alguma coisa dentro de casa, dentro da família, dentro do relacionamento, quase sempre é porque foi ultrapassado o limite desses prazeres a respeito aos princípios de Deus. Aí é que começam as contendas, né? Eu não estou dizendo que devemos viver isolados do mundo, até porque não tem como. E Jesus ora, né, para os seus discípulos, dizendo: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E é o que a gente ora e pede ao Senhor todos os dias, até porque não tem como tirar-nos nós aqui do mundo. Tem uma frase também que o pastor falou esse dia, que não adianta, né, o Senhor nos tirar de Sodoma, se Sodoma não sair do seu coração. Então não adianta, queridos. A gente pode ficar aqui, você pode ficar aqui retirado um mês, ok? Você pode ficar aqui um mês. Se a sua cabeça estiver no mundo, de nada vai adiantar, ok? É onde cabe essa frase que o pastor falou pra gente, eu não lembro se foi numa escola dominical, e eu guardei, né? Então a gente deve nos atentar aos prazeres que insiste, né, em militar as nossas carnes, né? A gente sabe que a busca por prazer, por ter, né, por ser, é muito grande em nossas vidas, né? Mas a gente tem que estar sempre
de olho nessas coisas. Tá ok, queridos? Será que esses prazeres que têm entrado em nossos corações, queridos, a gente tem que parar para pensar e ver se esses prazeres que estão entrando em nossos corações, ele não tem trago um prejuízo para a nossa vida espiritual. Então a gente tem que sempre estar se atentando, né, a essas coisas e ver se esses prazeres do mundo não estão ocupando o lugar do Senhor em nossos corações. Eu lembro de uma pregação do pastor Joabe Barbosa. Eu não sei se os irmãos conhecem esse pastor. Ele é um pastor presbiteriano, tá? E ele fala na pregação dele que o homem, ele é inconformado com a soberania de Deus. Ele fala que muitas vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas que a gente fica inconformado. Às vezes com a saúde de um familiar nosso, a gente simplesmente fica inconformado com o Senhor. E a gente não briga com o Senhor, até porque não tem como a gente brigar com o Senhor. E quando acontecem essas coisas, o que a gente faz? A gente desconta no próximo, desconta em pai, mãe, filho. Isso por quê? Porque estamos ligados aos prazeres do mundo. E ele deu um exemplo, que é o exemplo de Caim. Caim, quando ele foi levar suas ofertas a Deus, Deus falou para ele, não quero suas ofertas, pode voltar. Caim falou alguma coisa para Deus? Não falou nada. Voltou e foi embora. O que ele fez? Descontou no irmão dele. É isso que ele está querendo dizer. Isso por quê? Porque Caim estava ligado aos prazeres do mundo. Tá ok, queridos? E sabemos que toda ação tem uma reação. A gente sabe disso. Só que mesmo a gente sabendo disso, nos entregamos aos prazeres do mundo. O presbítero Ed falou aqui ontem. Às vezes esse pessoal que está lá fora, nesse carnaval, às vezes tem uma relação com alguém, vem uma gravidez indesejada, ou às vezes bebeu, né, entrou num acidente. Então, toda ação tem uma reação, e mesmo sabendo, esse pessoal está lá, prefere estar no mundo. E quando a gente fala sobre a busca do prazer pode te enfraquecer, eu lembro da parábola do semeador, que fala que uma semente cai à beira do caminho, uma cai em solo rochoso, uma cai no meio aos espinhos e uma cai no solo fértil. Eu consigo colocar a gente na terceira semente. Por que a terceira semente não brotou, não prosperou? Porque os espinhos a sufocaram, não é mesmo? E eu consigo colocar a gente nessa situação. Isso porque, às vezes a gente deixa os prazeres do mundo nos sufocar. A gente tem de tudo, queridos, para ser exemplo no mundo. A gente tem de tudo para ser o sal do mundo. A gente tem de tudo para dar frutos, queridos. Só que muitas vezes a gente deixa os prazeres nos sufocar. Então, vê o seu interior, vê certinho se esses prazeres do mundo não estão ocupando um espaço do Senhor no seu coração. Amém, queridos? Essa foi a primeira lição que eu queria deixar para vocês, partindo aqui para a segunda. Segunda lição. O amor pelo mundo pode substituir o amor por Deus. Bom, a Bíblia, em diversos textos, ela destaca o risco de amarmos o mundo de tal forma que o nosso amor por Deus seja enfraquecido. E um desses textos é o nosso texto base, qual é? E aí, gente, tá dormindo? Qual que é o texto base? Ah, não é possível. Que isso, gente, tá nas camisas aí, ué. 1 João 2,15. Isso aí. Ó, se eu ver alguém dormindo, vai ter que vir aqui me tagar ali aqui na frente, hein? Eu vou falar o nome. Certo? Eu vou falar a equipe, tá? Ó, então 1 João 2,15, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ainda continua com a parte B dizendo: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, o que significa amar o mundo? Amar o mundo não significa se aproveitar de uma viagem, você ter um carro bom, você ter uma casa boa. Não significa você aproveitar de todas essas coisas. Tá ok, queridos? O problema é quando o seu coração coloca essas coisas acima de Deus. Aí é que o problema. Tá ok, queridos? Aí, aos poucos, você começa a perder o interesse nas coisas espirituais,
Aos poucos você deixa de ler a Bíblia porque tem coisa mais interessante para você fazer no mundo. Aos poucos você começa a achar o culto chato, ok? Você para de prestar atenção no pregador, aí você começa a achar chato, porque tem coisas melhores para fazer no mundo. Aí você começa a cometer pecado, porque o que mais existe no mundo é pecado, e cada dia que passa está cada vez mais normal, não é mesmo? E quando o apóstolo João escreve esse nosso versículo-chave, ele escreveu essa carta com o intuito de encorajar os cristãos a permanecer firmes e fiéis a Deus. Bom, agora que a gente já sabe, né, ou melhor, como saber se o mundo já está tomando o lugar de Deus em nossas vidas? Bom, então como que você vai saber, né, se o mundo já está começando a tomar, né, o espaço no seu coração e os passos do Senhor? Isso daí quem vai responder é você. Eu trouxe aqui 3 sintomas que você pode se autoavaliar e ver, né, se pelo menos flertando com o mundo você está. Tá ok, queridos? O primeiro sintoma, quando você começa a priorizar o sucesso material acima de Deus. Bom, a gente vive em um mundo onde o sinônimo de sucesso é dinheiro, bens materiais, status, não é mesmo? E a gente já nasce com isso já nasce com isso, né? E não tem nada de errado, né? A gente focar no estudo, no trabalho, a gente se capacitar profissionalmente. O Senhor nos capacita para isso, até porque se não fosse o Senhor nem escovar seus dentes, você escovaria. Então, se você tem a capacidade de estudar, a capacidade de se levantar, de trabalhar, isso é porque o Senhor te capacitou, tá? E o problema não está nessas coisas, você sair, trabalhar, focar em um trabalho, tá ok? O problema é quando você passa essas coisas acima de Deus, tá ok, queridos? Então, se você tem perdido mais tempo no seu trabalho, você tem perdido mais tempo na escola e tem largado de lado as coisas do Senhor, então cuidado, porque esse pode ser o primeiro sintoma aí que você tem no seu coração, tá ok? Segundo sintoma, comprometer os valores cristãos para ser aceito. Bom, quem nunca, né, sentiu a pressão de se encaixar em um grupo, né? Seja uma faculdade, um trabalho, ou até mesmo na família, não é mesmo? Esse mundo perverso que a gente existe, infelizmente, somos a minoria, né? Parece que somos a minoria, né? Até onde a gente vai, no serviço, infelizmente, a minoria. E às vezes a gente tenta se encaixar nesses grupos, não é mesmo? Mas até que ponto, né, estamos dispostos a ir para sermos aceitos por esse grupo, né? Porque todo mundo quer ser aceito, não é mesmo? Mas, infelizmente, o mundo tem um sistema que vai contra os valores cristãos, e às vezes a gente se sente, né, amedrontado, com medo, né? E aos poucos a gente vai perdendo os nossos valores, não é mesmo? Aí quando a gente vê, a gente já está usando linguagem própria. Quando a gente vê, a gente está rindo de piada suja, não é mesmo? A gente começa a frequentar festas que a gente sabe que vai contra os valores cristãos. E quando a gente vê, a gente já perdeu todos os nossos valores cristãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, queridos, para ver certinho esses grupos que vocês estão tentando se encaixar, ver se é isso mesmo, se está certo, ok? E sempre se atente, tá? Para que você não perca os seus bons costumes e não perca os valores cristãos. Terceiro sintoma, a nossa vida espiritual entra no piloto automático. Isso daí acontece com muita gente, tá? Quando a vida espiritual começa a entrar no automático. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas às vezes com a correria do dia a dia, eu, por exemplo, eu acordo cedo, vou na academia, volto correndo, tomo banho, volto para o trabalho. Às vezes, se alguém no escritório me perguntar qual que foi o caminho que eu fiz, eu não lembro. Por quê? Eu faço isso no automático. Todo dia eu faço no automático. Às vezes, você perguntar para alguém aqui, alguém vai falar a mesma coisa. Eu lembro também um dia que a Larissa perguntou para mim como que eu sei que hora que é a hora de trocar a marcha do carro. Mas, gente, eu não soube responder, é automático, eu faço automático. Vocês estão entendendo? Isso também pode acontecer na nossa vida. A nossa vida entra, né, no modo automático. Isso é um perigo, tá, queridos? Então a gente tem que tem sempre que se atentar a respeito disso daí, para que a nossa vida espiritual não entre no modo automático, tá ok? Porque aí a gente começa a ir no culto, mas sem perspectiva nenhuma, a gente só vai lá de corpo,
tá ok? A gente lê a Bíblia, mas não aplica nada, só lê mesmo. Aí a gente serve na igreja, mas a gente serve sem paixão nenhuma, só serve porque é obrigação, porque o cargo está lá, tá ok? A gente começa a fazer tudo no mais ou menos, não é mesmo? Isso é perigoso, isso é muito perigoso, porque Deus quer um relacionamento vivo conosco. Ele não nos quer morno, Ele nos quer quente para que possamos trabalhar na obra do Senhor. O Senhor não te quer morno, mais ou menos. O Senhor te quer por inteiro, tá ok, queridos? E o que diz lá em Apocalipse 3,13? Todo mundo sabe de cor, eu tenho certeza. Fala aí para nós, Dulce. A Dulce sabe. Não sabe? Então eu vou ler, então. Assim porque és morno e nem és quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ok, queridos? Então, vê certinho. Se você não está fazendo as coisas às coxas, né? A Deus dá, só vou lá porque é minha obrigação e tal. Talvez esse é o terceiro sintoma, tá ok, queridos? Que o amor pelo mundo está substituindo o amor por Deus, tá ok, queridos? Então, agora que a gente já sabe, né? Isso foi só 3 dos sintomas, tá ok, queridos? Você pode sentar e conversar com o Senhor, que certeza que se tiver algum outro sintoma, o Senhor vai te mostrar, tá ok? Dentre tantos que existe. Então, se eu souber que eu fiz uma reflexão sobre mim mesmo, e eu vi que parece que eu tenho, né, um sintoma, né? Eu não sou farmacêutico, mas agora eu vou te receitar o que você vai fazer. Primeira coisa, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que todo mundo quer conhecer, né, essa agradável, perfeita e vontade de Deus, né? E uma coisa é certa, queridos. Se você quer experimentar isso, quer viver isso, a gente não pode se conformar com as coisas do mundo. As coisas do mundo estão aí cada vez mais perverso, o mundo está cada vez mais difícil, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é não se conformar com as coisas do mundo. Segunda coisa, está lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Se alimente espiritualmente, queridos. A gente não toma café, almoça, café da tarde, janta, o alimento sólido. Mas você precisa do alimento espiritual, dia após dia. Busque, leia a palavra, ore, escola dominical, culto de quarta-feira, culto de domingo à noite. Participa, queridos, se alimente espiritualmente. Tá ok, queridos? Eu tenho certeza que se você fizer esses 2 passos, esses sintomas aqui já serão aniquilados de sua vida. Amém, queridos? Amém. Terceira e última lição. A traição espiritual e suas consequências. Bom, quando o Tiago ele começa o versículo 4, ele utiliza a palavra infiéis, né, na nossa tradução, tá ok? Porque tem algumas traduções que troca infiéis por adúlteros, tá ok, queridos? Literalmente dizendo, existe várias professoras de português aqui, eu corro o risco de falar alguma coisa errada, aí as senhoras me corrigem se eu falar alguma coisa errada. O adúltero é quem, literal, tá ok? É português. Os adúlteros é quem mantém uma relação extraconjugal com o seu cônjuge. Agora, o infiel, ele vai além disso, tá ok? Ele envolve qualquer tipo de traição. Por exemplo, ontem o Hélio foi infiel com a Marina, porque ele empurrou ela do grupo, não foi? Ele foi infiel, mas ele não foi adúltero. Eu sou o pregador da noite, não fala isso. Ele foi infiel com você, mas não foi adulto, só para vocês entenderem a relação de adúltero e infiel, tá ok, queridos? Mas na Bíblia, está querendo dizer a mesma coisa, tá ok? E também por termos gregos, tá? Significado grego, que eu não sei, nunca estudei grego, mas e também para facilitar também o entendimento de quem lê, as traduções às vezes mudam para poder facilitar isso. Mas o que Tiago estava querendo dizer aqui, ele queria se referir à nossa traição com a aliança de Deus. Tá ok, queridos? Mas o que quer dizer essa aliança com Deus? Bom, essa aliança com Deus é a relação de compromisso e fidelidade que devemos ter com o Senhor. Deus oferece proteção, bênçãos,
salvação e, em contrapartida, ele espera que vivamos conforme os princípios estabelecidos por ele. Na Bíblia, destaca várias alianças. Uma das alianças, Noé. Prometeu, né, para Noé e para toda a humanidade que ele não destruiria mais o mundo com dilúvio. Essa é uma das... Cadê, gente? Perdi aqui. Traição, aliança, cadê Jesus? Bom, tá. Então o Senhor prometeu que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Abraão prometeu que Abraão seria pai de grande nação. Nova aliança, né, que através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, temos acesso à vida eterna. Essa é só uma das alianças que é destacada na Bíblia, né? Quando você casou, né, quando você casou com a sua esposa, você prometeu respeitar, amar, cuidar. Quem que é o mais novo que casou aqui? Que Maurício, gente? Pastor! Pastor, esquecer pastor! Então, o pastor prometeu cuidar, amar, respeitar, e essa foi a aliança que o pastor fez para a Ana, e a Ana fez para o pastor, não é mesmo, queridos? Mas, quais consequências, né, que essa traição espiritual pode trazer em nossas vidas? Eu queria destacar rapidinho aqui algumas consequências. A primeira consequência aqui é a perda de proximidade com Deus. Bom, eu acho que essa daqui é uma das consequências que a gente mais nota, né? Que quando a gente perde a proximidade com Deus, não quer dizer que Ele nos abandonou, né? Muito pelo contrário, né? Quer dizer que a gente se afastou dele, né? E isso acontece quando a gente começa a priorizar outras coisas que não sejam as coisas do Senhor. Ainda mais quando essas coisas vão, né, contra os princípios do Senhor. Infelizmente, todo mundo conhece alguém que era assíduo na igreja, que ia na igreja todo dia, só que infelizmente essa pessoa, né, parou de ir na igreja, né, e isso pode ser por causa da desobediência a Deus. E às vezes o fato, né, da pessoa priorizar festa, bebida, relacionamento, né, isso pode fazer com que ela sinta que a sua conexão com o Senhor seja abalada, né? Aos poucos ela sente que essa conexão ela vai se enfraquecendo. Aí aos poucos essa pessoa ela para de orar, aos poucos ela para de ler a Bíblia, ela se sente mal ao nosso meio, né? Então essa é uma das consequências, né? Quando a gente perde a proximidade com o Senhor. Consequência número 2, culpa e sofrimento interior. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uns 9 anos mais ou menos, eu morava na roça e passava muito caminhão perto de onde eu morava lá, e esses caminhões iam para uma firma muito grande, uns caminhão grandes, e eu lembro que eu saía assim na beira da roça e eu vi umas plaquinhas direcionando para uma posição, né? Mas eu não sabia do que eram aquelas plaquinhas, né? Eu falei assim, gente, eu encucado, para que essas plaquinhas aqui, né? Eu vou mudar essa plaquinha de lugar para me ver o que vai acontecer. Tirei a plaquinha daqui, pus ela apontando para lá. Aí, traduzindo, né? Meu pai, um dia conversando com a minha mãe, falou assim, amor, você acredita que algum desocupado mudou a posição da placa e os caminhões que tinha aqui para a firma entrou na propriedade do homem lá, chegou lá no final, não tinha onde os caminhões virar, os caminhões teve que virar dentro do milho do homem, fez um regaço lá na roça do homem, e na hora e ele falou assim, que se ele descobrir quem foi, ele vai matar. E eu, moleque, eu falei assim, gente, eu vou morrer agora. É agora que eu vou morrer. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou falar pro meu pai, né? Meu pai sabe o que faz, né? Eu falei pro meu pai. Na hora ele ficou muito nervoso, ele falou que ele ia falar pro homem, né? Eu falei, agora eu vou morrer mesmo. Mas por fim, ele não falou, né? Passou batido. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Que às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com esse sentimento de dor e sofrimento. Não é mesmo? E a gente tem um exemplo disso na Bíblia, que é o exemplo de Davi, quando ele cometeu o adultério com Batseba. Lá no Salmo 32 ele fala, né? Como sua alma estava angustiada e o seu corpo sentia o peso da culpa. Não é mesmo? Então essa daqui era mais uma das consequências que eu queria mostrar para vocês, que é culpa e sofrimento interior. Última consequência aqui para encerrar. Escravidão do pecado. Vocês já ouviram falar da lei do movimento? Lei do movimento é tudo aquilo que está em movimento tende a estar em movimento. Só que
tudo que está parado tende a ficar parado, tende a ficar nessa inércia. E um exemplo muito claro disso é quando a gente treina, quando a gente corre, por exemplo, né? Minha mulher é uma corretriz de primeira, ela corre, né? Então, o que isso quer dizer? Quando você treina todos os dias, você vai ficando cada dia melhor, e como você está em movimento, a tendência de você parar é menor, não é mesmo? Isso também se aplica na nossa vida espiritual, não é mesmo? Quando você ora, lê a Bíblia, está em comunhão, a tendência é que você cresça espiritualmente cada vez mais, e a tendência é que você não pare, que você continue. Só que também, por outro lado, se aos poucos você parar de ler a Bíblia, aos poucos você para de ir à igreja, aí está na quarta-feira lá, tem um trabalho, às vezes tem que lavar a casa, você não vai, aí na próxima escola dominical você não vai indo, na hora que você vê, você está parado. Você entrou na inércia espiritual. Vocês estão entendendo, queridos? Então é aí que você vê que você parou. Na hora que você vê que você já parou, você já não está frequentando a igreja, você já não tem vontade de ir na igreja, porque aos poucos você vai entrando nessa inércia espiritual. E dentro dessa lei, a gente também se enquadra o pecado, né? Às vezes, você fala, eu vou cometer um pecadinho aqui hoje, só um pecadinho. Aí depois da manhã você comete outro pecadinho. Aí depois, no outro dia, pecadinho. Aí quando você vê, isso virou hábito na sua vida. Está entendendo? É um pecado hoje, depois do outro, depois é 3 por dia e vai indo. Infelizmente, quando você comete um pecado, as chances de você cometer outro, assim, é muito, muito fácil, é muito rápido. E o exemplo que a gente tem disso daqui é de Davi. Justamente Davi, quando ele adulterou com Batseba. Qual foi o primeiro pecado que Davi cometeu? Ele desejou a mulher do outro. Ele sabia que ela era casada com Urias, mas ele desejou ela. Primeiro pecado. Logo em seguida, o segundo pecado, adulterou. Mesmo ele sendo rei, ele não tinha direito de pegar a esposa de outra pessoa, ele não tinha direito de se deitar com ela. Cometeu o segundo pecado. Terceiro pecado, assassinou Urias. Vocês começam a entender, vocês veem, queridos, que uma coisa leva a outra e vira um efeito dominó? Então se atente a isso, queridos. Isso aqui é mais uma das consequências que a gente pode ter quando a gente começa a passar por essa traição espiritual. Já partindo para a conclusão aqui, queridos, se atente com a amizade com o mundo. Tá ok, queridos? Se atente. Vê o que você está colocando de prioridade na sua vida, se você está trabalhando demais e está perdendo, não está fazendo mais as coisas de Deus, ou se está fazendo mais ou menos. Isso pode te enfraquecer a sua vida espiritual, querido. Então se atente a respeito disso, tá, queridos? Talvez essa busca por dinheiro, trabalho, quando você vê, já tomou seu espaço, já tomou o espaço de Deus na sua vida, queridos. Daqui 50 anos, a maioria de nós não vai estar aqui, queridos. Nossa vida é muito curta. Entrega a sua vida para Deus, queridos. Se entrega, não adianta. Quando você tem um chamado, ele é irresistível. Você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, que não tem jeito. Não tem jeito. Eu falo por mim. A minha irmã não está aqui, mas quantos anos a minha mãe me chamou para ir para a igreja? Só que ainda não era a minha hora. O Senhor usou a vida da Larissa na minha vida. Para a partir daí, eu poder trabalhar na obra do Senhor. Isso daí pode acontecer na vida de qualquer um, queridos. Então solta, se libera. Se é para trabalhar na obra de Deus, trabalha com paixão. Tá? Não vai mais ou menos não, vai morno não. Nossa, hoje eu tenho que ir lá, nossa, se vier a ser. Não, eu vou. De cabeça em pé, para trabalhar na obra do Senhor. Tá ok, queridos? Enche o seu coração de amor e vai trabalhar na obra do Senhor. Tá ok, queridos? E se atente quando você estiver priorizando o sucesso material. Tá ok, queridos? Quando você estiver priorizando os bens, os status, o trabalho, se atente a isso, tá? Se atente também quando você começa a comprometer os seus valores cristãos. Tá ok, queridos? A gente tem exemplo dos jovens aí que estão na faculdade, o Mateus, o Lucão, a Gigi, os outros aí também que estão na faculdade. Como é difícil, né? Mas se atente, querido, aos seus valores e mantenha esses valores, tá ok, queridos? Também se atente quando a sua vida espiritual está no piloto automático, tá ok? Então se autoavalie, tá? Para que você não entre nesse piloto automático, tá? E não se esqueça das consequências que a gente acabou de falar, tá ok? Perda da proximidade com Deus, culpa e sofrimento interior e escravidão dos pecados. Amém, queridos? Essa foi a mensagem que eu queria trazer para vocês. Falei mais do que devia, passou um pouquinho, viu, pastor? Deus abençoe, querido, a vida de cada um. Eu espero que essa palavra possa ter vindo em conta o coração de alguns de vocês.
Se veio para um, já é o suficiente. Tá ok, Cris? Mas a gente sabe que a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Palavra, pastor? Tá vendo? Virou pregador aí, ó. Foi bom, não foi? Amém, ó. A gente ficou muito feliz, né? Ontem Maurício, hoje o Andrei, né? Presbíteros que já estão pregando a palavra do Senhor. Muito bom, Andrei. Com certeza Deus te usou muito, né? Que os irmãos aí que ouviram, aprenda bem e olhe, né, a experiência de vida dele, né, de transformação que Deus fez na vida dele, pode fazer na sua também. Queridos, nós temos hoje, né, conforme aí marcado, a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, né, um sacramento instituído por Jesus, e é um momento muito importante para aqueles que pertencem a Cristo. Mas antes de passar a qualquer explicação, eu queria convidar os irmãos a cantarmos o hino 341, assentados mesmos, 341. Sentados mesmo, tá? 341. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Amém. Amém, irmãos. Antes de nós lermos o texto aqui e orarmos, é só lembrar aos irmãos, né, que estão aqui presentes, que a Santa Ceia, ela é um sacramento, né, instituído por Cristo. Então ele não pertence à igreja presbiteriana do Brasil e a nenhuma igreja que Jesus instituiu. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja mais aberta. Por isso que, se você é membro de outra igreja evangélica e você foi batizado nessa igreja, então você é o nosso convidado, tá? Participe conosco da ceia do Senhor. Se você ainda não é batizado em uma igreja evangélica, então você não pode participar, bem como as crianças, né, e adolescentes que ainda não passaram pelo batismo. Por quê? Porque Jesus, quando institui a ceia, ele institui para nossa comunhão com Ele. Então a gente vai lembrar, por meio dos elementos, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele voltará. E aí Paulo diz em Coríntios, né, que se você toma a ceia sem discernimento, então você acaba sendo mais amaldiçoado, né, do que abençoado por Deus. Tem que ter discernimento. Agora, se você tem discernimento, mas ainda não é batizado,
faça como o André disse, receba Jesus, né? Venha para Cristo, e daqui um pouco você vai estar tomando a ceia conosco. Tá bom, meus queridos? Quero convidar os presbíteros que veio aqui à frente e convidar o diácono Devair, que vai estar aqui no lugar do Walter, nosso irmão Walter, presbítero, né? Não pôde ficar. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26. Os versos 26. Mateus 26, do verso 26 até o 30. Amém? Mateus 26, versos 26 a 30. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, né, nos convida a participar da ceia, da comunhão com Ele. Então eu quero orar com os irmãos e depois, né, explicar a questão dos elementos. Feche os seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por este tempo tão importante. Obrigado, Pai, por tua palavra preciosa que ouvimos, falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo em que buscamos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Ó Pai querido, que esse sacramento possa trazer, ó Deus, ao nosso coração e à nossa fé um crescimento cada vez maior e melhor. Abençoa cada irmão que vai participar. Ó Deus, que participe com todo respeito, com toda alegria, com toda reverência ao Senhor. Aos irmãos que ainda não podem participar, ó Deus, que eles possam olhar para dentro de si, refletir sobre a sua vida e, ó Deus, buscar no Senhor também esse encontro que vai transformá-los para que possam participar conosco. Nós oramos e consagramos os elementos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então nós queremos lembrar aqui que Jesus, da noite em que ele foi traído, ele pegou um pão semelhante a este, e aí ele orou ao Senhor, ele partiu esse pão, e ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Então, lembrando, né, que esse pão é um pedaço de pão, ele não se transforma no corpo de Cristo, ele não contém pedaços do corpo de Cristo. É um pão normal. Só que quando você come esse pão, você vai lembrar do que Cristo fez na cruz. Jesus, o pão da vida, né, que foi dado por você. Então, no pão não existe nenhum poder, tá? É um pão. Quando você come esse pão, o segredo está na fé. Você vai se lembrar do que ele fez, e ao se lembrar do sacrifício dele, então você se alimenta espiritualmente. Da mesma forma, ele tomou esse cálice, é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazer isto em memória de mim. Então o cálice também é cálice, tá? Não se transforma no sangue de Cristo, não contém o sangue de Cristo, ele apenas representa. Então quando você tomar o cálice, você vai se lembrar que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, no seu lugar. Fazendo isso, então, logicamente, há crescimento, há comunhão, há intimidade e há fortalecimento da fé. Então, quando você tomar os alimentos, coma o pão, beba o cálice, ore ao Senhor, agradeça pelo que ele fez e lembre-se disso, né? Jesus morreu, mas ele está vivo. Ele está em nossa vida, ele está em nosso meio e ele voltará. Então, a ceia vai reforçar a palavra do Senhor em nossos corações. E como nós fazemos sempre na igreja,
né? Eu quero falar com muita clareza, então preste bem atenção no que eu vou falar. Porque os presbíteros não vão proibir você tomar ceia. Tá? Eles não vão tirar o elemento de você. Você que vai definir. Então, mas se tomar sem discernimento, não é bênção. Então é o seguinte, quem vai participar da ceia, vai ficar em pé, vai receber o pão e o cálice, vai se assentar e vai orar, tá? Na sua intimidade com Deus. Quem vai participar? E lembrar os presbíteros que lá embaixo tem as cozinheiras, não esquece, tá? Quem for descer. Tá bom? Então os irmãos que vão participar, por favor, fiquem em pé.
irmãos, Deus abençoe sua vida, né, que tudo que a gente pôde viver, né, nessa noite, o Espírito Santo coloque no seu coração e nosso coração, que a nossa vida seja moldada por Ele, cada dia sejamos aí pessoas melhores em nossa consagração. Vamos orar, impetrar a bênção, encerrar com a amém tríplice. Depois os irmãos podem descer, né? O jantar já vai estar quase servido, então ficamos lá perto, né? Até o momento de ser servido. Fique em pé. Tem algum aviso antes de terminarmos? Após então o jantar, volta para cá, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de aqui estarmos, pelo privilégio da fé, pelo privilégio da ceia. Ó Deus, que essa comunhão, que essa intimidade com o Senhor cresça em nossas vidas todos os dias. Deus, é que se alguém aqui nessa noite não pôde participar da ceia, porque ainda não se entregou a Cristo, possa, Pai, a partir de hoje, tomar a sua decisão por Jesus. Abençoa muito, ó Pai, a nossa vida. Ó Deus, abençoe, ó Pai, o alimento que teremos nessa noite mais uma vez. Obrigado, porque é provisão do Senhor, é fidelidade do Senhor. E nos dê uma boa noite de descanso na Tua presença. Eu oro ao Senhor e te agradeço, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje, para todos sempre. Amém. Amém e de paz.